Vascaíno, fala Vascaína, é hoje um bom dia, um casaca no seu coração. Olha, meu amigo Vascaíno, o Vasco está alterando o meu sistema nervoso. Eu mal dormi, estou aqui já ó, com energético, porque hoje lá peguei um Fusion, cara, para poder tomar, que hoje o dia vai ser tenso, parceiro, vai ser tenso. Haja coração, cara, tu tem que estar, porra, na adrenalina. Então, aqui, ó, já, hum, 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 no café da manhã, né, cara, pra gente ficar esperto aí. Meus amigos, Vasco Internacional, jogo dificílimo, hoje em São Januário, inegociável é vencer. A gente vai falar muito aí sobre a 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, que começou ontem com alguns resultados bons para o Vasco da Gama. Poderia ser melhor? Poderia, mas até que está de bom tamanho. E a gente vai falar bastante aí também sobre a situação envolvendo reforços, porque o nosso Ramon Dias aí deixou uma contratação encaminhada envolvendo um zagueiro aí argentino para o próximo ano. Isso é muito bom porque o Ramon Dias, independentemente de Série A ou B, deve ficar aqui no Vasco da Gama. E, obviamente, a gente vai começar aqui falando sobre o nosso basquete, né? Então, peço a você que não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Vamos começar falando aqui do nosso basquete, porque o Vasco fez uma contratação aí de impacto, minha gente, ontem. O Vasco contratou aí o melhor jogador em atividade no Brasil, né? No retorno aí no NBB, o Marquinhos, ex-campeão brasileiro, 3 vezes MVP, né? Jogador que atuou lá pelo São Paulo na última temporada, certo? Então, um reforço aí de peso que chega para poder agregar muito ao nosso basquete. Melhor jogador em atividade no Brasil. Agora a gente vai falar aí da 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. E o seguinte, ontem a gente teve alguns jogos aí muito importantes e eu vou colocar aqui na tela os principais jogos para a gente poder fazer um resumo de toda a situação. E vamos lá, ó, a começar aí, ó, pelo jogo contra, olha só, esse jogo de 8 gols, Fluminense e Goiás. Esse resultado foi excelente para o Vasco da Gama. O Goiás ficou estagnado, não ganhou pontos, né? O Goiás começou na frente, mas o Fluminense virou o jogo. E eu achei que o Fluminense fosse entregar, certo? O Red Bull Bragantino também jogou contra a equipe do Atlético Mineiro. O Atlético se recuperou após perder para a equipe do Cruzeiro no último final de semana. O Bragantino consegue uma vitória. O Bragantino, com essa derrota, melhor dizendo, situação fica boa para o Botafogo. O América Mineiro praticamente ali rebaixado, certo? O Palmeiras consegue 5-0, goleada histórica para cima do São Paulo. E esse resultado aqui, muitas pessoas consideraram aí ruim, mas eu não considerei ruim, não. Tá bom. Pelo menos o Bahia ficou ali sem somar pontos, certo? E o Vasco ainda tem um confronto direto com o Cruzeiro, então foi muito bom. E de virada, né, o Grêmio do Renato Gaúcho venceu a equipe do Flamengo. Resultado que não foi bom foi esse aqui, ó, Corinthians 1, Cuiabá 0, perfeito? Bom, então ficou da seguinte forma, ó, o Goiás está com 31 pontinhos, né? O Vasco vencendo hoje ultrapassa o Goiás, fica com 33, abre 2 vitórias a mais com relação à equipe do Goiás, né? E abre 2 pontos também. Aí o Vasco ficaria com 33, o Bahia com 34 e o Internacional com 35. Então esse jogo contra o Internacional
tá? É um jogo aí de 6 pontos, porque o Vasco pode jogar essa diferença aí para apenas 2 pontos aí com relação ao Internacional. O Vasco escalado para essa partida, sem o Marlon Gomes e sem o Rossi, não vão poder atuar aí, estão lesionados, então o Ramon Dias definiu da seguinte forma a equipe Cruz Maltina, certo? Olha só, Léo Jardim no gol, Paulo Henrique, Medel, Léo, Lucas Piton, Zé Gabriel, Praxedes, Paulinho, Paê, Gabriel Peck e Vegete, certo? Um Internacional que não vence fora do Beira-Rio há 4 meses. O Inter só tem 2 vitórias na competição contra o Coritiba e também o América Mineiro, as 2 piores equipes. Foram as 2 únicas vitórias que o Inter conquistou fora dos seus domínios. Perfeito? Bem, meus amigos, ainda sobre a situação aí envolvendo reforços, ontem a gente tomou conhecimento que o Ramon Dias efetivamente, o Ramon Dias já está fazendo planejamento para o próximo ano. O Ramon Dias que pediu aí a renovação de contrato do Zé Gabriel, pediu para poder comprar aí o Praxedes, certo? E ele deixou encaminhada a situação lá na Argentina para o Vasco poder contar com um zagueiro, certo? Que é o David Martínez, certo? Então vamos colocar aqui o David Martínez. Espera aí. Laureano, quem é David Martínez? Primeiro vamos colocar aqui com a fonte, tudo bonitinho para vocês, e depois a gente vai explicar quem é o David Martínez. Então tá lá, ó. Ramon Dias, que é o zagueiro David Martínez do River Plate, de site argentino. E é um jogador que é multicampeão, isso mesmo. Um jogador que tem passagem pela seleção do Paraguai. Vou colocar aqui para vocês, tá? Ele, apesar de estar no banco de reservas lá na equipe da Argentina, certo? O River Plate é um jogador muito experiente, tá? Aqui a gente vai ver aqui os títulos que ele tem, né? Ele já tem uma Copa Sul-Americana conquistada com Defensa e Justiça, uma Libertadores com o River, é campeão também argentino com o River Plate. O contrato dele vai até o dia 31 de 2024, então passe fixado aí em 3 milhões de euros, mas o Vasco tem muitas moedas de troca aí para poder fazer essa negociação com a equipe do River Plate, certo? É um zagueiro que atua lá left com a perna esquerda, e o seguinte, é difícil a gente ver um zagueiro que atua ali na posição do Léo Pelé, né? Muito difícil mesmo. E o seguinte, né? Ele, né? Não tem jogado bastante, é reserva lá no River Plate e, assim, isso facilitaria a contratação do atleta, certo? Então, a gente fica aí nessa expectativa, o Ramon Dias que já está se mexendo. Isso é muito bom porque a gente vê que o Ramon Dias, independentemente de Série A, Série B, deve permanecer aqui no Vasco da Gama. E ano que vem, se Deus quiser, o Vasco permanecendo na Série A, eu creio nisso, né, fazendo uma pré-temporada bonita, o Vasco vai brigar por coisas maiores. Agradeço pela sua atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá.